Beleza, pessoal? Então, mais um bloco aqui de questões. A partir da questão de número 21, nós temos o seguinte. Considera um veículo registrado no estado da Bahia e que seja alvo de fiscalização executado por agente de trânsito Demutran de Horizonte, com placa NVM 4F32 e abordagem realizada no dia 30 de setembro, podemos afirmar que é devida à lavratura de AIT com base no artigo 230, inciso 5, use veículo não devidamente licenciado, né? Não devidamente licenciado, se apresentar. Então, está passivo de autuação por débito de licenciamento, um veículo de outro estado, abordado no dia 30 de setembro de 2023, e o final de placa dele é 2, ó. Final de placa 2. O que é que a gente sabe? Se ele é da Bahia e está sendo fiscalizado no Ceará, em Horizonte, ele segue o calendário nacional, que é a resolução 110. Calendário nacional, final 2, tem até o mês de setembro para regularizar o licenciamento do ano corrente. Então, estamos falando aqui de 2023. Então, até o dia 30 de setembro, esse veículo da Bahia, ele pode apresentar exercício 2022, até o dia 30 de setembro. E é exatamente o dia da abordagem. Então, ele quer saber em qual situação apresentada pelos itens configuraria infração. Se ele apresenta exercício 2021, configura infração? Com certeza, né? Porque ele tinha que apresentar qual exercício. Eu não estou cobrando dele o 2023. Mas o 2021, ele está em débito absolutamente. Tá bom? Ele está em débito. Então, ele vai ser autuado aqui, ó. Se ele apresenta 2022, ele está dentro do prazo. Se ele já apresentasse 2023 pago, aí é que estaria mesmo. E se fosse 2024, aí já seria futurista, né? Tá bom? Mas o gabarito da questão é exatamente a letra A, ok? 2021, o exercício já renderia aí uma autuação para ele. Questão de número 22. O que é que nós temos? Não cabe autuação por débito de licenciamento para veículo que esteja fora do seu estado de registro, desde que ele quer aqui agora a situação que não configura a autuação. Aí eu vou considerar a fiscalização sendo executada no dia 14 de outubro. Veja que a questão nos itens é que ele vai me dar o final da placa. Aí nós vamos fazer as considerações, tá bom? Se a placa é final 2, eu sei que ele é de outro estado. Se a placa é final 2, tá? Se a placa é final 2, ele tem até o dia 30 de setembro. A fiscalização está acontecendo em outubro, dia 14. Então, o final 2, como venceu em setembro, ele já tinha que apresentar exercício 2023. Então, aqui cabe a AIT. E cabe. Ele quer como resposta para a questão a situação que não cabe. Se ele é final 7, o final 7 a gente sabe que só vence em novembro. Tem até novembro para pagar, que é 6, 7 e 8. Sendo que ele está apresentando 2021. Eu não preciso nem fazer essa conta. Essa conta é para o pessoal que está no 22, passar para o 23. Mas se o cara está em 21, ele está atrasado. Então aqui cabe a AIT para ele. Qualquer que fosse o final de placa. Final 6. Final 6 vence em novembro. A fiscalização está acontecendo em outubro. Ele precisa apresentar 2023? Não, basta apresentar 2022. Então esse daqui não cabe autuação para esse carinha aqui. Por isso que o gabarito da questão 22 é exatamente a letra C. E o final 3 vence em outubro, mas ele está apresentando 21, que é o mesmo caso da B, né? Ele já está em situação irregular. Beleza? Gabarito da 22, letra C. 23. Sobre a fiscalização do licenciamento dos veículos, considerando o que preceitou o CTB, o manual e a resolução 110, é correto o que se afirma em
A infração de veículo não devidamente licenciado sempre estará caracterizada quando não observado o prazo de renovação definido pelo órgão executivo de trânsito do estado de registro do veículo. Nem sempre, eu não posso dizer isso, tá? Por quê? Porque se ele estiver sendo fiscalizado fora do seu estado de origem, ele pode estar em débito no seu estado de origem, mas não fora do seu estado de origem, tá bom? Cada órgão executivo de trânsito é livre para criar qualquer regra na fixação do calendário de licenciamento? Não, tá? A gente viu na resolução 110 que os órgãos devem considerar ali o último algarismo, tá bom? O veículo registrado em um estado e fiscalizado em outro será necessariamente autuado se já estiver em atraso junto ao DETRAN do estado de origem. Não será necessariamente, tá bom? E aí sobrou a letra D. O prazo para a renovação do licenciamento anual deve ser fixado com regra que vincule o último algarismo da placa de identificação. É o que está na 110, é o gabarito, a letra D. Tranquilo? Questão de número 24. Quando o veículo se encontrar fora da unidade da federação em que estiver registrado, as autoridades, órgãos, instituições e agentes de fiscalização de trânsito e rodoviário em todo o território nacional, para efeito de autuação e aplicação de penalidades, deverão adotar os prazos estabelecidos pelo calendário de licenciamento do órgão executivo de trânsito do estado no qual está o veículo registrado. Eu estou falando quando ele está fora da unidade da federação. Eu não considero o calendário do estado de origem. B. Adotar os prazos estabelecidos pelo calendário de licenciamento do órgão executivo de trânsito do estado ou DF no qual o veículo está sendo autuado. Não, também não, tá? Eu nem considero o calendário do órgão de registro do estado dele de origem, nem o calendário do DETRAN onde ele se encontra. Eu vou considerar o calendário nacional. Eu devo sim adotar os prazos estabelecidos na resolução 110. Gabarito letra C. Questão de número 25. Quando o veículo se encontrar fora da unidade da federação em que estiver registrado, as autoridades, os órgãos, instituições, agentes de fiscalização de trânsito e rodoviário em todo o território nacional, para efeito de autuação e aplicação de penalidades, deverão adotar os prazos constantes na resolução do CONTRAN número 110. Assinale a alternativa que está incorreta sobre o prazo supracitado. Até setembro para as placas final 1 e 2, tá certo. Até outubro para as placas final 3, 4 e 5, tá certo. Até novembro para as placas com final 6, 7. Olha, esse item, ele faltou mencionar aqui o 8, né? Faltou mencionar o 8, porque aqui também está correto. Até dezembro para as placas final 9 e 0, tá bom? Tem gente que poderia que ela não está errada, ela está incompleta, né? Comparando com todas as demais, vamos marcar ela e ela é justamente o gabarito que a banca considerou, tá? Porque para o final 6 e 7, não está errado eu dizer que é até novembro, só que faltou mencionar o 8, tá bom? Questão de número 26, aí a gente arremata aqui essa resolução 110. Com base no calendário para a renovação do licenciamento anual de veículos, previsto na resolução do CONTRAN 110, o prazo final para a renovação está atrelado ao algarismo final da placa. Assinale a alternativa que está incorreta sobre o prazo supracitado. Até setembro para as placas com final 1 e 2. Isso aqui está errado? Não, isso aqui está certo. Até outubro para as placas com final 3, 4 e 5. Está certo. Até novembro para as placas com final 6, 7 e 8. Está certo. Até dezembro para as placas com final 8, 9 e 0. 8 não, né? Aí aqui sim eu posso afirmar categoricamente que está errado. O gabarito 26 é a letra D. Questão 27. Vamos trabalhar aqui aspectos da resolução 432. Tá? Vamos lá. Considerando a fiscalização de consumo de álcool por condutores, nos termos da resolução 432 do CONTRAN,
deve ser utilizado com prioridade pelos órgãos fiscalizadores, o etilômetro. Agora, se não tem etilômetro, impede a fiscalização? Não, porque ele vai fiscalizar pela constatação dos sinais. Mas a prioridade deve ser o etilômetro. Beleza? Muito bom. É uma prova técnica, de fácil manuseio, não é invasiva e muito rápida, tá? E não tem gastos. Ok? Tem mínimos, né? Claro, o equipamento é caro, né? Tem a manutenção, a aferição anual, tal, mas é possível de ser manipulado. Tranquilo? Questão de número 28. Após ser acionado pela central de operações, a viatura do Demutran de Horizonte foi direcionada para um atendimento de sinistro de trânsito. Ao chegar no local, os agentes de trânsito constataram que um dos condutores apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica. De pronto, o teste de etilômetro foi oferecido e aceito. O resultado obtido apontou um valor medido de 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar expelido. Fundamentando, então, um valor medido de 0,3, tá? Ele fundamenta o quê? Um AIT com base no artigo 65, perfeito, né? A partir de 0,05 já é autuação. E encaminhamento do condutor à autoridade policial pela prática do crime 306, opa, vamos lá. Para o crime, a gente sabe que o valor medido, ele tem que ser maior ou igual a 0,34. Ele deu aqui como valor medido 0,3, 0,30. Então isso aqui não é crime, tá? Não é crime, só é infração de trânsito. Tá bom? A infração, a gente sabe que para efeito de infração, o valor medido maior ou igual a 0,05, tá? Porque eu descontar a margem de erro, que é de 0,04. Apesar da constatação, não cabe lavratura da IT por ter sido em contexto sinistro negativo. Pode sim, tá? A voz de prisão ao condutor sem lavratura do AIT, uma vez que o agente não presenciou o veículo sendo conduzido. Negativo. Eu posso lavrar o auto, sim. E não cabe voz de prisão porque não é crime. A medição realizada enquadra-se no tipo infracional do artigo 165, correto, mas não no crime do 306, correto. O gabarito da 28 é a letra D. Show? Questão de número 29. Em blitz da Operação Lei Seca, ao ser abordado, o condutor recusa submeter-se à realização do teste do etilômetro. Se ele recusou, ele já cometeu aqui a infração do artigo 165A. A princípio. Em diálogo com o condutor, o agente de trânsito percebe que o mesmo apresentava odor de álcool no hálito e olhos vermelhos. Opa, dois sinais. Se tem dois sinais, eu posso autuá-lo, caracterizando que ele está sob influência de álcool, e aí ele não seria autuado no 165A, mas sim no 165. Por conseguinte, será devida a adoção dos seguintes procedimentos: autuação por dirigir sob a influência de álcool, artigo 65, e liberação do veículo para outro condutor que não esteja sob a influência de álcool. Opa! Ele vai ser liberado, mas vamos lá. Autuou no 65. Já que ele não quis fazer o teste, eu tenho que lembrar que ele se recusou, ele não vai ser forçado. Mas se ele tem sinais, porque muita gente recusa para se livrar, né, da punição e esquece que eu posso autuar pela constatação. E esquece também que esses sinais também vão caracterizar o quê? O crime. Tá bom? Então, pelos sinais, eu caracterizo tanto o administrativo quanto o criminal. Então, aqui para esse condutor vai ser dado voz de prisão, tá? Então, ele não vai ser liberado. Por quê? Porque tem a prática do crime pela constatação dos sinais. 165A a gente viu que não é, 165A vimos que não é, sobrou o D. Autuação por dirigir sob influência de álcool, artigo 165, e encaminhamento do condutor à autoridade policial pela prática do crime de dirigir sob influência de álcool. E esse crime ficou caracterizado pelos dois sinais. Os dois sinais caracterizaram aqui a prática do crime. Gabarito da 29 é a letra D. Questão de número 30, para finalizar esse bloco.
Segundo o artigo 6º da Resolução 432, não caracteriza a infração do artigo 165. Exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool. Qualquer concentração de álcool no sangue vai sim caracterizar o crime, tá? E a infração também, né? Tá bom? Vai caracterizar a infração. Vamos nos ater aqui à infração, artigo 165, tá? Então, o crime não. Qualquer concentração caracteriza a infração, tá bom? Volta aí a fita aí um pouquinho. 165, infração administrativa. Qualquer concentração, artigo 276, tá? Qualquer concentração de álcool por litro caracteriza a infração do 165. Para ser crime, vai ter que ter aquela quantidadezinha lá. Teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,5 mg. Medição realizada. Se o valor medido for maior ou igual a 0,05, isso daqui já é infração. Já caracterizou, porque superou a margem de erro. Sinais de alteração da capacidade psicomotora. Tá? Sinais caracterizam. Ele quer o que não caracteriza. Sinais caracteriza também, tá? Teste de etilômetro com medição realizada, valor medido, igual a 0,04. Isso daqui não caracteriza, porque aqui é exatamente a margem de erro, tá bom? Então, por isso que o gabarito da 30 é exatamente a letra D. Show? A gente finaliza esse bloco, na sequência, outro grupo de questões. Valeu!